Seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Soares, do Projeto Arca, e a nossa proposta hoje é analisar com você o capítulo 37 de Gênesis, apenas o versículo 23, que é a história, um pedaço da história de José. A nossa proposta hoje é fazer uma análise simples, fácil de entender. Não vou me delongar muito nos detalhes, mesmo porque se a gente fosse fazer uma análise aprofundada da história de José, nós teríamos meses para poder dividir e aprendermos juntos. É uma história muito rica. O que a gente vai fazer hoje é uma análise de tipologia. Já ouviu essa palavra? Tipologia é quando nós apresentamos as características de alguma pessoa e comparamos com uma outra pessoa. As características que são muito comuns a um e a outro, nós chamamos de tipologia, ok? Tem alguns estudos no YouTube que eu vou recomendar assim com toda a força do meu coração. Tem um canal que se chama Ensinando de Sião. Os pregadores lá, um deles chama-se Mateus Andona, o outro é o Marcelo Zandona. Pessoal, entrem lá, tem tesouros riquíssimos sobre a Escritura Sagrada. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha, ok? Então, sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis, e nós só vamos ler um versículo, tá bom? Eu acredito que você já conhece a história de José. Se você ainda não conhece a história de José, o Salvador do Egito, o José, filho de Jacó, entre aí no YouTube, procure a história, eu tenho certeza que vai enriquecer demais a sua vida, tá bom? Para você que já conhece, vai ser muito mais fácil você acompanhar essa análise que a gente vai fazer hoje, ok? Então, capítulo 37 de Gênesis, o verso 23, eu quero que você preste muita atenção no que está escrito aqui nesse versículo, ok? Olha só. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica. Grave isso. Pessoal, é o seguinte, nós tratamos a Bíblia como ela deve ser tratada. Nós não dividimos Antigo e Novo Testamento. Você às vezes já deve ter ouvido de algum pregador, algum professor, que o Antigo Testamento não nos serve para hoje porque foi compilado para um outro tempo da história, para o povo de Israel. O que nos interessa é o Novo Testamento e a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido isso. Eu estou aqui hoje para afirmar para você que isso é um engano, isso é uma mentira. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Lembra o que ele disse para Timóteo? Timóteo, se apegue à Escritura Sagrada, porque ela é apta para te fazer um homem de Deus. Então, nós vamos tratar a Escritura no seu todo, ok? Toda a Escritura é profética. Não tem um ponto e nem uma vírgula na Bíblia que seja aleatório. Ela é completamente profética. E o que nós vamos fazer hoje aqui tem muito a ver com isso, com uma profecia que aconteceria anos depois, vários anos depois. A tipologia de José do Egito, quando nós comparamos com Jesus, o esperado de Israel, nós vemos uma semelhança muito grande e tem vários detalhes aqui muito profundos. Nós não vamos nos aprofundar tanto, mas pelo menos arranhar a casca desse baú de tesouros que tem para nós na Escritura. Esse é o meu convite para você hoje, tá bom? Então vamos lá. Toda a Escritura é profética. Tem um texto na Escritura, acredito que em Romanos, que está escrito assim que o fim da lei é Cristo. Já ouviu esse texto? Pois o fim da lei é Cristo.
E muitos professores, pregadores, pastores interpretam esse texto como se fosse um aval, uma permissão para que a lei de Deus fosse colocada de lado, enquanto a figura de Jesus aparece na história. Ou seja, a lei perduraria até a vinda de Jesus. Isso é um equívoco. Por quê? Porque a palavra que está lá, chamada fim, o fim da lei é Cristo, não quer dizer, ou ela não conota o término, mas a finalidade, a intenção, o objetivo. Então, quando o texto diz o fim da lei é Cristo, ele quer dizer a finalidade, a intenção, o objetivo da lei de Deus é mostrar o Cristo. E o que é Cristo? Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é o ungido, o Messias. Cristo é a palavra grega para Messias, Mashiach, no hebraico. Quando foi transliterado o texto, quando foi traduzido do hebraico para o grego, ou quando foi compilado o texto grego, foi colocado a palavra Christos, ou Cristo, como nós conhecemos, o Messias. Então, se nós entendermos esse texto, que a finalidade da lei é mostrar o Mashiach, é mostrar o Cristo, o que o texto está dizendo? O que é Mashiach? O que é Cristo? Para isso nós temos que olhar para o Antigo Testamento, ou para as profecias antigas. O único povo, veja bem, o único povo da face da terra a quem foi prometido um Mashiach, um Cristo, um ungido, foi Israel, para a salvação de todos aqueles que crescem. Isso é o Cristo. O Cristo, ele não nasceu em Roma. O Cristo, ele não é uma criação do cristianismo. O Cristo que nós conhecemos com a palavra grega é o Mashiach, o Messias, o ungido, prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Se nós analisarmos a pessoa de Jesus de outra forma que não seja essa, toda a nossa análise vai estar corrompida e vai provavelmente ser um equívoco muito grande. Então, a análise que nós vamos fazer hoje aqui, ela vai partir da premissa que toda a Escritura é profética. Antigo e Novo Testamento se completam, são uma inspiração só, e que o Cristo que nós conhecemos como Jesus não é um produto cristão, um produto romano, mas ele é a personificação, o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ok? Então vamos lá. Dito isso, que o objetivo da lei é mostrar, revelar o Messias, o Cristo, se toda a Escritura ela é profética, tem algumas passagens, ou melhor, a maioria das passagens apontam para esse Messias, apontam para esse Cristo, que viria a ser o Salvador do mundo. Mas em algumas passagens, isso é mais ressaltado, isso é mais enfático, isso é mais claro. E é exatamente isso que acontece na história de José. Pessoal, quando nós olhamos para a história de José, nós conseguimos ver claramente, sem sombra de dúvidas, a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus, que viria centenas de anos depois. Isso fica muito claro quando nós olhamos para a história de José. E eu acredito que essa história, se não for uma das mais, é a mais clara sobre uma tipologia de uma pessoa e outra. É muito claro isso aqui. José e Jesus, eles têm semelhanças incrivelmente parecidas.
E falando em tipologia, eu recomendo a você mais uma vez que você entre lá no canal Ensinando de Sião do YouTube e assista a pregação do Mateus Andona, que se chama Pérez, Zera e o Messias. É uma pregação sobre os filhos de Judá com Tamar. Maravilhoso ensino. Entra lá depois que você terminar esse vídeo, entra lá e assista, vai te ajudar demais a entender um pouco mais disso aqui que a gente vai fazer hoje, dessa análise que a gente está fazendo agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por que José parece com Jesus? Quais os pontos que a gente separou aqui para poder mostrar para você a semelhança de José do Egito com a pessoa de Jesus do Novo Testamento? Vamos lá. Por que ele é o tipo de Jesus? Quais as características? Olha só, alguns eventos principais, tá? Que os tornam semelhantes. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus também foi traído pelos mais próximos, pelos seus próprios discípulos, por um dos seus discípulos, né? José foi vendido para uma terra estranha. Jesus também foi traído, vendido por dinheiro. Os irmãos de José odiavam a submissão profética dos sonhos. Lembra dos sonhos que José tinha? Eu tive um sonho que o sol, a lua e as estrelas todos se inclinavam perante mim. Depois ele teve aquele outro sonho dos feixes de trigo, que o feixe dele ficava no meio e os demais feixes se dobravam diante do dele. Então, essas duas semelhanças iniciais mostram que, assim como José, Jesus também provocou um certo incômodo naqueles que o rodeavam. José primeiro, ele chega no Egito como servo, como escravo, e posteriormente ele se torna governador do Egito. Jesus, na sua primeira vinda, também vem como servo e posteriormente virá como governador de toda a terra, de todo o céu, e todo joelho se dobrará diante dele. José supre toda a fome do Egito. Quem que se apresentou como o pão da vida, que sacia a fome humana? Jesus. Está entendendo o que é tipologia? São características de uma pessoa que, quando comparadas ao outro, se assemelham demais, como se fosse um espelho, ok? Então vamos refinar um pouquinho agora a nossa análise, só um pouquinho. Nós não vamos aprofundar, mas nós vamos refinar um pouquinho a nossa análise, tá bom? Você lembra o que os irmãos de José eram? A profissão deles? Todos eram pastores de rebanho, todos eram pastores. E o verso 23 diz que José chegou para ver como estavam apacentando no campo, como iam seus irmãos. Já viu alguns dias que eles estavam fora da casa do seu pai, apacentando o rebanho, e José vem para poder ver como eles estavam e levar notícias para o seu pai. E os irmãos, ao vê-lo, sentiram raiva. E quando José chegou, arrancaram-lhe a túnica. Os irmãos de José eram pastores e arrancaram-lhe a túnica. Descaracterizaram o menino. Aqui tem um detalhe muito importante que não dá para passar por cima disso. O retirar a túnica era um ato de arrancar dele o que o seu pai havia expressado sobre a pessoa de José. O presente, aquela túnica, era a expressão, era a declaração do seu pai em relação a ele, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Fez o link aí? Lembrou dessa frase? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo? Aonde mais nós ouvimos essa frase? No batismo de Jesus. Então a túnica dada a José era a expressão do seu pai dizendo: esse é o meu filho amado. Dentre todos os outros, esse é o meu filho amado. Esse
é aquele que o meu coração o abraça, é aquele que alegra o meu coração. Essa era a túnica de José. E os seus irmãos, que eram pastores, lhe arrancaram a túnica. E aí, quando passa aquela caravana ismaelita, eles vendem José sem a sua túnica, e José vai para o Egito descaracterizado. Quando José chega no Egito, ele não tem a sua túnica, ninguém sabia quem José era. Ele foi vendido aos egípcios descaracterizado. Ninguém sabia a história de José, ninguém sabia o amor que o seu pai sentia por ele. Os irmãos que eram pastores descaracterizaram. Toda a genealogia de José foi esquecida. A promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó foi para o Egito sem que ninguém soubesse. Descaracterizaram José. A túnica de príncipe do seu povo foi arrancada. Eu preciso fazer isso aqui. Não dá para passar por cima disso. Olha só. Quando José vai para o Egito, toda a história de José ficou para trás. Ninguém conhecia. José entra no Egito e ninguém o conhecia, ninguém o reconheceu. Todas as promessas, todos os sonhos, todas as profecias a respeito dele tinham ficado para trás. Não o acompanharam até o Egito. Somente ele guardou no coração. As pessoas ao redor não sabiam de nada a respeito da genealogia de José. Então olha só, olha agora que fatos interessantes a partir de agora. José chega no Egito, e lembra que nós estamos fazendo uma análise de tipologia, tá? Então José chega no Egito totalmente descaracterizado. E aonde ele vai, ele abençoa as pessoas que o rodeiam. Todos os locais por onde José passou, as pessoas foram abençoadas. Ele passou pela casa de Potifar, todos na casa foram abençoados. Os negócios foram abençoados, os serventes da casa foram abençoados, tudo na casa de Potifar foi abençoado, até que a mulher de Potifar faz o que fez com ele, e ele é injustamente acusado e vai para a prisão. Chega lá na prisão, ele abençoa todos os prisioneiros, ao ponto de o chefe da prisão o colocar como responsável dos demais prisioneiros. Quando Jesus chega e inicia o seu ministério, todos os que lhe tocavam eram abençoados. Onde Jesus chegava, havia vida, havia renovo, havia restauração, havia esperança, havia bênçãos do céu para as pessoas. José passa a ser perseguido posteriormente na casa de Potifar, pela esposa de Potifar. Jesus também teve seus momentos de perseguição enquanto fazia o seu ministério. Aí acontece uma coisa interessante. O faraó é avisado a respeito de José. O faraó fica sabendo do poder de abençoar que José tinha, ou que estava sobre José. Lá em Jesus agora, o imperador romano percebe o que o cristianismo, que levava a figura de Jesus, poderia fazer para abençoar. José agora
representa a salvação no Egito. Jesus agora, através do cristianismo, seria a salvação do Império Romano. Era a única maneira de unir o Império. Então, os dois são muito parecidos. No Egito, o faraó reconhece o potencial de José para ser bênção para o Egito. E em Roma, o imperador percebe o potencial do cristianismo, através da pessoa de Jesus, de ser bênção para o império. Agora veja só, Faraó não abandonou seus deuses. Apesar de reconhecer que sobre a vida de José estava o poder de Deus, ele não abandona os seus deuses. Ele se mantém com a idolatria egípcia. Foi a mesma coisa que aconteceu em Roma. Eles reconhecem Jesus como sendo Filho de Deus, mas não abandonam os seus deuses pagãos. Eles simplesmente se aproveitam das bênçãos oriundas de José e de Jesus, mas não abandonam seus deuses pagãos. E aí acontece um negócio muito interessante, e aqui a gente começa a encerrar. Faraó tira as vestimentas de José e o veste com as roupas da cultura egípcia. Mudou o seu nome para Zafnat-Paneia. Acabou de descaracterizar José. Arrancou as suas roupas, deu novas roupas agora de governador, roupas finas, mudou o seu nome. Você sabe o que é um nome para um judeu? Carrega toda a história da sua família, carrega todo o peso das profecias sobre ele. José agora não se chama mais José, somente Zafnat-Paneia. Sabe o que eles fizeram com Jesus? O seu nome em hebraico é Yeshua. Eles tiraram o seu nome para que não restasse mais nenhum vínculo hebreu com ele, nenhum vínculo judeu com ele, e deram o nome grego Jesus ou Jesus. Mudaram as suas roupas. Você já viu nos quadros? Jesus não parece nem um pouco com alguém do Oriente Médio. Não parece nem um pouco com um judeu. As suas roupas são romanas. A sua face, os seus traços são europeus. Tentaram descaracterizar o Messias da mesma forma que o faraó descaracterizou a figura de José. Tentaram quebrar o vínculo, a raiz, e apresentaram para o povo um Zafnat-Paneia. Apresentaram para o povo alguém sem um passado profético, e apresentaram ele como a salvação do mundo. Substituíram as vestes, o nome substituído, os costumes foram mudados, a cultura foi anulada, as festas foram mudadas, a genealogia apagada. José agora não existe mais, e Yeshua agora não existe mais, é Jesus. Zafnat-Paneia é tudo o que o povo faminto precisava saber. Esses dias eu estava conversando com um amigo a respeito disso, e ele disse assim, eu lembrei disso aqui agora, e ele disse assim: cara, a gente não precisa disso não, saber o que é genealogia, o que as profecias têm a ver com isso, não, eu só preciso saber que Jesus pagou minha dívida e ele me leva para o céu. Eu disse: como é que é? Como assim ele te leva para o céu? E é só isso?
Ele te perdoa dos seus pecados e te salva. É só isso? É só isso que eu preciso saber. O resto é resto. Rapaz, eu preciso urgentemente mostrar para esse meu amigo, para os demais que têm algumas dúvidas, a importância das profecias para a gente entender o Novo Testamento. Senão segredos valiosíssimos vão se perder aqui. E é essa a nossa intenção hoje. Mostrar que tem muito mais, além de só sermos salvos, perdoados dos nossos pecados. Todo o Egito foi abençoado na figura de José, através de José. Todo o Egito e as redondezas ali também tiveram a sua fome saciada. Porém, olha que lindo isso aqui agora. Os irmãos de José tiveram algo a mais. Os irmãos de José tiveram uma restauração completa, plena. Quando José se revela para os seus irmãos, o restante do Egito não tinha noção do que estava acontecendo ali naquela sala. Não tinha. Quando José diz para eles assim, ele tira aquela feição, aquela máscara, aquelas maquiagens egípcias, e ele diz assim: eu sou o vosso irmão José. O Egito não tinha noção do que estava acontecendo ali naquela sala. Os irmãos de José, sim. Para eles, aquele momento significou restauração, perdão total, significou arrependimento, confissão, transformação de vida, restauração do seu passado, vida nova. Eles tiveram muito mais do que só a sua fome saciada, eles tiveram a sua vida plena devolvida a eles. Pensa durante quantos anos os seus irmãos ficaram com aquele sentimento de culpa, mentindo para o seu pai a respeito da morte de José. E ali naquela sala, enquanto o Egito a história com o Egito já havia acabado, o Egito já tinha sido alimentado, acabou ali, mas para os irmãos de José tinha mais. Para os irmãos de José, o que estava acontecendo naquela sala era a plenitude da sua vida sendo devolvida a eles. Na revelação de José, acontece a revelação dos seus irmãos. Como assim? A identidade deles foi restaurada. Eles não precisavam mais continuar mentindo para o pai. Eles não precisavam mais fingir que o irmão José tinha sido devorado por um animal no campo. Eles poderiam agora voltar para a casa do pai e dizer assim: pai, nós precisamos confessar para o senhor uma coisa. Nós bolamos um plano assim, 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 e nós vendemos o nosso irmão. Mas não fique triste, meu pai, porque Deus cuidou dele e ele está vivo. Ele é a salvação de todo o Egito. Nós só temos a nossa identidade restaurada quando nós entendemos realmente a pessoa de Yeshua. Quando nós conhecemos o Jesus além de Roma. Quando nós conhecemos o Cristo Mashiach. Quando nós conhecemos o Filho de Deus encarnado, que é o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus quer muito mais para a sua vida e para a minha vida. Ele não quer somente que nós confessemos os nossos pecados e aguardamos para ir para o céu. Não! Ele quer que nós conheçamos, Deus quer que nós conheçamos o seu Filho, Jesus, que é a promessa feita lá no passado e que se cumpre. Nós precisamos disso, dessa ligação
entre a promessa cumprida, revelada, e a promessa feita e mantida lá atrás. Só assim a nossa identidade será restaurada. Muitas igrejas hoje, muitos irmãos hoje, eles têm crises de identidade, sabe por quê? Porque eles só conhecem Zafinat Paneia, eles só conhecem o Jesus romano. E aí, se você não tem a identidade, a genealogia, a profecia, se você não tem, qualquer coisa vai substituir a identidade. Qualquer maquiagem vai caber. E agora, para finalizar, tem uma coisa muito interessante. Quando agora Jacó, o pai dos meninos, os irmãos de José e de José, quando Jacó vem até o Egito e se muda para lá com toda a sua família, passam-se os anos, Jacó envelhece e antes dele morrer ele vai abençoar cada um dos seus filhos. Ele dá uma bênção especial para cada um. Quando ele chega em José, ele coloca as mãos sobre José, ele fala uma frase muito importante, ele diz assim, não vou ler a frase toda, procure depois aí, está em Gênesis 49, se eu não me engano. Ele diz assim, ao abençoar os seus filhos, José, você é uma árvore frutífera junto à fonte, e que os seus ramos se estendem sobre os muros. Aí eu lembrei de uma passagem que está lá no Novo Testamento, se eu não me engano está lá em Colossenses, que diz assim, e ele, falando do Messias, de Jesus, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. De ambos os povos, ele fez um, derrubando o muro. Ou seja, Jesus vai além do muro. José é uma árvore que vai além do muro. A tipologia de José e Jesus é perfeita, é linda. Então, se nós queremos conhecer melhor a pessoa de Jesus, nós precisamos conhecer a história de José. Porque em José estavam as profecias que se referiam ao Messias que viria e se tornaria o Salvador do mundo. Nós precisamos conhecer a história por trás das roupas do Zafinat Paneia. Nós precisamos conhecer o Yeshua judeu. Nós precisamos conhecer aquele que foi prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós precisamos conhecer o Jesus além da história romana, das roupas romanas. Eles são a mesma pessoa. Jesus e Yeshua são a mesma pessoa, porém um foi vestido com roupas romanas e o outro é a promessa de Abraão, Isaac e José. A mesma pessoa apresentada de duas formas diferentes. E a maioria de nós, infelizmente, só conhece o Jesus romano. A minha proposta para você é apresentar o Jesus judeu. Para que isso? Porque existem alguns tesouros que só serão revelados para aqueles que estão mais próximos, para os irmãos de José, aqueles que estão na sala sozinhos com ele, aqueles que conhecem a sua história, aqueles que sabem de onde é a túnica arrancada, aqueles que sabem quem é o dono da túnica, aqueles que sabem quem é o filho amado. E assim como o meu irmão na fé, que eu ainda não conheço pessoalmente, Mateus Andona, do Ministério Ensinando de Sião no YouTube, eu termino dizendo, restauração já em nome de Yeshua, e que Ele te abençoe. Até o próximo vídeo.